Bom, para você que está vendo o vídeo no YouTube, eu vou até dar pausa aqui para ver se vai entrar mais alguém, senão eu vou conduzir. Opa! Senão eu mesma vou conduzir falando o que eu achei do livro, porque eu estou me propondo a fazer, para mim é interessante ler. Então, eu estou fazendo o clube do livro justamente para poder ir num ritmo aí com outras pessoas, né? Mas é aquilo. Às vezes você tem que fazer um movimento. E se mais pessoas entrarem nesse movimento, ok, se não, paciência, continue. Mas eu vou dar uma pausa aqui e aí eu volto. Vamos aguardar um pouquinho para ver se vai chegar mais alguém para a gente interagir. E como que se absorve? Como? Se absorve a informação. Você vai ter que testar assim como você testa quando você lê. Hoje você já nem testa mais quanto você guarda de qualquer leitura. Então, eu te informo, por exemplo, que qualquer leitura desse padrão, letrinha por letrinha, ou frase por frase, ou qualquer coisa parecida, você não guarda mais do que 5%. Interessante, né? Eu vou até compartilhar uma coisa que eu estou fazendo quando eu leio, que ajuda na retenção. Que, tipo assim, você não vai guardar, né? Mas ajuda na retenção também. Mas legal, você é um nível hard, né, Amir? Não, não. É você se transformar Em duas... O curso do cara, porque o cara que tem o direito autoral brasileiro ainda, eu acho que não tem mais, É um como método? exclusividade do método, chama-se o Aras Duarte, aqui do Brasil. Ele que trouxe de um curso americano. Só um pouquinho, eu vou achar o livro. Tá. Enquanto isso, deixa eu só... Ô Douglas, boa noite. Você é novo nesse grupo, né? Estou como espectador aqui. Ah, tá. Esse grupo você nunca tinha participado, né? Do Clube do Livro, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, peraí. Não, é só para contextualizar. Isso, nunca tinha participado. Na verdade, Esse não. o primeiro Tá. dia hoje. Tá, deixa eu só contextualizar. Esse grupo não tem nada a ver com o CDR, tá? Sim. But, a maior parte dos participantes vieram do CDR, mas por conta do momento. Então, qual que é o objetivo? Todo domingo começa um novo livro. Então, assim, starta um livro, aí a pessoa tenta ler esse livro durante a semana. O objetivo é ler um livro por semana, né? Claro que você vai aperfeiçoando a leitura, né? Mas o objetivo é chegar no domingo com esse livro lido. A gente começou semana passada, tá? Então, toda semana tem um livro novo começando e um livro se encerrando. Aí nada impede de você ir ler o que foi lido, aí vai da sua preferência. Então, funciona assim, tá bom? Você achou, Mir? Combinado. É em português? Não, tá em inglês. Não, em português. Ah, não, falta ler do sistema Holy Mind. Interessante. Tá? O engraçado dele é o seguinte, você vai ler... Tá novinho esse livro, hein? Tem outro aqui já gasto, até não sei aonde. Então dá outro para mim. Sem problema. Tô brincando. Uma versão mais antiga essa. Ah, tá. A cor, inclusive, é diferente, se você for olhar, não é bem a mesma. Uhum. Olha que coisa interessante, tá vendo essas figurinhas aqui? Uhum. São figurinhas diferentes. E a forma de você fazer a leitura do livro é diferente, completamente diferente do que os livros normais. Tem essas figurinhas e você começa a ler o livro e você pega cada parágrafo que tem uma figurinha e vai procurar o outro parágrafo que tem a mesma figurinha. Então, você passa por dentro do livro 5 ou 6 vezes para ler o livro. Interessante. Isso já para desbloquear o aspecto criado pelos professores no letrinha por letrinha, fazendo sílaba por sílaba, fazendo palavra por palavra, depois fazendo como é que diz, o parágrafo e o texto, né?
Não, é interessante saber da existência de, né? O que é importante, principalmente para quem está vendo aí no YouTube, porque essa aula ela vai para o YouTube, tá? É assim, o melhor é o começar, mas sabendo que existe um avanço. Então, assim, existe o método tradicional, que é ler uma página e tal, só que o que tem que observar nesse método mais passivo? Você tem que focar. Então, o ideal é você parar realmente para fazer isso, que seja 10, 20 ou meia hora, e se isolar. Por quê? É um mergulho na leitura. E assim, os pensamentos vão vir, né, para te roubar. Então, quanto mais como que eu leio? Eu coloco um fone, coloco uma música clássica e começo a ler. A clássica, ela é só instrumental, então isso ajuda a não ter, ficar prestando atenção na parte verbal da música. Então, me ajuda bastante na concentração, tá? Eu viajo mesmo. Parece que eu vou mergulhando, eu vou vendo as letras se movimentando. Então, assim, uma coisa que eu percebi, essa semana eu estava desconectada. Hoje eu mergulhei, eu praticamente li o livro. É possível ler um livro de 200 páginas num dia, claro, se você tiver um tempinho mais hábil, certamente, né? Só que não só ler para te como se fosse uma missão para Marte, né? Não, é você ler, mergulhar e entender. Então, eu vou aproveitar e compartilhar aqui o que eu estou fazendo, inclusive, que está ajudando bastante. Eu tô conseguindo fazer duas coisas não ao mesmo tempo, mas matar duas coisas no meu trabalho e conforme eu leio. Isso está me ajudando e não reter informação, mas se eu precisar, eu já fiz um resumê. Eu tenho habilidade, eu melhorei minha habilidade com um programa gráfico, por exemplo. No caso aqui, eu uso, esqueci, o Illustrator, tá? Então, conforme eu fui lendo, o livro, ele sempre vai ter frases de efeito, ou informações que é interessante, às vezes, para o seu segmento como empresa. Então, no caso, estou falando para quem é empreendedor, tá? Então, o que eu fiz hoje, por exemplo, enquanto eu lia? Hoje, só que são duas habilidades. Então, assim, primeiro desenvolve a habilidade da leitura. Para quem é empreendedor, se aprender a desenrolar a questão de alguma habilidade gráfica, você vai conseguir fazer conteúdo para sua página. Pelo menos assim, Instagram, eu escrevi artigo, tudo lendo. Então, eu fui fazendo, conforme eu fui lendo o livro, eu consegui fazendo algumas postagens que têm a ver com a leitura. Então, tudo isso aqui eu fiz hoje. Mas é porque, assim, não é demorado para mim, porque eu já tenho a habilidade de pegar foto de montar. Então, ele fala no livro, por exemplo, kamikaze, etc, etc. Deixa eu só recapitular aqui com vocês, tá? Então, assim, com a leitura, para quem é empreendedor, fica a dica. É de lá que você vai extrair, muitas vezes, doses de conteúdo para suas páginas, temáticas para vídeos, tá? Então, aqui no caso, a gente começou a ler este livro na semana passada, tá? Que é o Destravar da Inteligência Emocional. Esse foi o livro que nós começamos e lemos um capítulo. Esse livro morre hoje, tá? Inclusive, o Pablo Marçal teve uma palestra dele recentemente que alguém falou assim, olha, Pablo, dos seus livros, que livro você indicaria começar a leitura? E ele indicou exatamente esse. E por que esse livro? Agora eu vou fazer já um resumê, já que, no caso, o Amir não leu esse, né, Amir? E o Douglas também não, né? Só para contextualizar. Você também não leu, né, Douglas? Eu comecei a ler ele hoje Tá. e, na verdade, eu fiquei umas 2 horas no audiobook e li o primeiro capítulo só. Legal. Mas o decorrer da semana eu vou finalizar ele e vou começar outro. Eu tô na criando um hábito de ler página... agora. Perfeito. Eu tô na página, então sugiro você focar só nele, viu, Douglas? Já que você começou essa semana ou até onde, tipo, desova ele, a gente vai começar uma outra temática, mas foca, um livro por vez. A gente leu Autoconfiança no domingo, tá? E tem já o vídeo dessa leitura no YouTube. Então, Sim. depois, se vocês quiserem ir para o grupo oficial, porque assim, o grupo ele é uma triagem, tá, Douglas? Então, primeiro, eu estou convidando as pessoas para vir para o Zoom, entender a proposta, e lá a gente não fica trocando informação de outras coisas, é só o mínimo necessário sobre o livro que está em pauta, tá? Bacana. Então, esse autoconfiança, para vocês terem uma ideia, virou até um artigo no meu site. Por quê? E eu acabei fazendo um vídeo para o YouTube. Porque de tão importante que foi esse assunto.
Vou até escrever aqui. Então, só para mostrar que para quem é empreendedor, tá vendo? O que é autoconfiança? A gente fez a leitura de um primeiro capítulo, entendeu, e aí acabou gerando, no meu caso, conteúdos para os meus canais. Então, a leitura é um conhecimento mais passivo. Só que se você mergulhar, sempre usa aí pelo menos uma anotação para tipo, putz, olha, eu posso fazer um vídeo falando sobre esse assunto. E aí, agenda quando você vai fazer isso. Então, não deixa só anotado no papel, tá? Então, só estou compartilhando que, assim, é riquíssimo quando a gente estuda o livro e não simplesmente lê o livro. Eu gosto muito do PDF, mas eu leio também livros impressos. O que eu dou de dica também? Palavras que não conhece, pesquisa. Ou tipo assim, kamikaze. Você fala, o que é um kamikaze? Já pesquisa no Google para saber o que é um kamikaze. Então, não fica só na lembrança, já desova, vai em busca do conhecimento, tá? Então, esse livro, gente, ele basicamente ele fala sobre o caminho realmente para destravar a inteligência emocional. Então, ele traz não só informações do que, no caso, o autor trabalha, mas ele também traz algumas referências científicas. Então, assim, é um livro que está com uma propriedade bem interessante. Embora eu ainda me perca, eu estou falando de mim, tá? Eu ainda me perco em algumas questões, talvez por falta de familiaridade com o assunto, falta da vivência. Mas, basicamente, é o quê? As 3 esferas que o Pablo ele fala que ele domina, que é o físico, espiritual é a inteligência física, a emocional e a espiritual, ele fala sobre essas 3 esferas exatamente aqui. Então, a esfera que ele está focando mais é emocional, porque esse livro ele vai tratar exatamente da primeira, da segunda, mas como elas intercalam uma com a outra. Não é um conteúdo denso, então, assim, tem diversos tópicos, mas é um contexto básico. Eu acho que, assim, é tipo uma dose daquilo lá para você despertar. Eu tô aqui, então hoje eu vou terminar de ler o restante, porque essa semana eu estava desconectada, eu acho que 3 dias eu fiquei sem ler. Mas hoje, por exemplo, eu já vi que, tipo, um livro de 200 páginas eu leria facilmente em 2 dias, se eu me organizar para isso, né? Então, me ajudou até essa ideia. Então, esse foi o livro que a gente leu, tá? Agora, hoje a gente vai começar o outro. Então, eu vou terminar esse aqui, mas no meu nível pessoal de leitura. Aí, quem for começar ele, legal. E sugiro fazer um vídeo. Então, assim, pensa num desafio macro, tá? Que é o que eu estou me propondo. Eu não vou fazer esse vídeo hoje, porque esse aqui vai ter essa função. Mas assim que eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha sobre o livro no YouTube. Então, para quem é empreendedor, mais uma vez, e quer começar a gerar conteúdo e praticar esse transbordo, que é o quê? Leu, faz uma pequena revisão e enfrenta em fazer um resumê já para o YouTube. Por quê? Você está transbordando e enfrentando, inclusive, seus bloqueios. Então, eu comecei a fazer isso assim, vai do jeito que for, Kaizen, melhoria contínua. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assado. Então, assim, melhor fazer do que deixar passar. E é enfrentar mesmo, sabe? Colocar como regra. Leu vídeo, o ponto final é o vídeo. E, enfim, então essa é meu ponto de vista. Quer contribuir com alguma coisa, Amir? Que, tipo, enquanto lê, independente da técnica, o que mais dá para fazer com aquela informação para levar para a vida? Ah, tá perfeito. O que você está fazendo são as partes mais importantes da parte da leitura real. E principalmente no aspecto do transbordo, sem sombra de dúvida. Eu não vejo vantagem absolutamente nenhuma em ler um livro. Nenhuma vantagem. Não, qualquer livro. Eu não vejo vantagem absolutamente nenhuma. A menos que você vá buscar uma informação para a tua vida. Senão é perda de tempo, total. Da mesma forma como você passar 10 anos da tua juventude numa escola. Sim, isso eu também concordo. Você perde 10 anos porque você não está usando para a tua vida. E a Mas leitura no adulto,
né? Assim, a criança Adulto, é mais lúdico, né? Até para criança. Adulto, criança ou quem quer que seja. Não traz resultado absolutamente nenhum se não for aplicar na vida. Então, se você pegar qualquer livro, você, por exemplo, como empreendedora, neste momento eu estou com tal dificuldade dentro da minha empresa. Qual é O ou livro. quais são os livros, Uhum. quais os capítulos de alguns livros que trazem a notícia de como enfrentar esse problema. Eu vou ler 3, 5, 10 livros. Não, eu vou ler 3, 5, 10 capítulos, parágrafos ou qualquer coisa parecida de diversos livros com pontos de vista diferentes e aplicar na minha vida profissional. Sim. Eu não vou procurar qual é um livro para ler. Não vai me adiantar. Mesmo você pegando aí Napoleão Hill, não sei o quê, não sei o que lá, esses caras que vão atrás de ganhar dinheiro, de o sucesso, o segredo, tal. Você pega todos, vai lá no Hacker, vai lá naquele outro lá, o mais antigo, que estão distribuindo o segredo aí, eles te dizem, ó, eu tenho esse livro que eu estou lendo a vida inteira. É a vida inteira que eu estou lendo esse livro. Eu pego o parágrafo e aplico, eu pego o parágrafo e aplico. Eu escrevo isso num cartãozinho de visita, ponho no bolso e cada vez que eu tiro alguma coisa do bolso, ele vem junto, para me lembrar de que eu tenho isso para fazer. Legal, But para quem, porque assim, a gente tem vários níveis de pessoas na leitura. Para a pessoa não espantar tanto, meu Deus, eu vou aplicar, porque tem que ter um certo discernimento mesmo, até para separar a leitura. Mas, para quem está começando, pensa sempre que o livro é para despertar. Então, assim, é um assunto que às vezes você não vai dominar de primeira, mas é interessante começar e ler até o final, mesmo que você não absorva tudo, porque você está no nível do conhecimento. Conhecimento é a nata, é superficial. Se aquele conteúdo fizer sentido, porque também é um despertar, né? Por isso que a gente assiste palestra também para entender, para depois se aprofundar. Aí você vai começar a ter mais discernimento. Putz, esse livro aqui eu vou ter que aplicar na minha vida. Então não vá para um próximo sem fazer às vezes uma releitura, né? Até para ter a consciência, né? por isso que Agora, por isso que eu digo, só para complementar, se em vez de pegar um livro e levar direto o livro inteiro, do início ao fim, essa história de levar o livro do início até o fim, da primeira palavrinha até a última, não podendo parar no meio, ou se parar no meio, você tem que começar de novo, ou qualquer coisa parecida, é que te faz perder muito tempo e faz desgastar a tua vontade de querer ler. Pega um capítulo, então. sim, mas daí aí cada um vai encontrar assim, tem que se descobrir também, né? Sim. Qual que é o meu método? Qual que é o seu método, Douglas? Você que está começando a pegar o livro para ler, você está no palavra por palavra, você sente dificuldade nisso? É bom ver contextos, mas lembrando, é a sua forma. Sim. É igual eu comentei, né, na última live que fizeram, né? Eu nunca terminei um livro completo, né? Às vezes é o que o Amir falou, né? Você pega, eu já comprei alguns livros, não muitos livros, mas alguns livros, né? E justamente o que o Amir falou, às vezes você pega, você lê o capítulo, ou você pega uma informação que aquele capítulo vai ter, mata aquilo ali. Eu tento trazer o quê? O máximo de conhecimento, igual aqui hoje, eu não ia entrar nessa live, mas eu falei assim, pô, aqui, bacana. Entrei, por quê? Buscando um conhecimento novo para agregar no que eu estou fazendo. Isso está trazendo, vamos dizer assim, esse conhecimento, esse bate-papo, tá me destravando muito, né? Eu tinha dificuldade em conversar com as pessoas, eu tinha dificuldade em buscar
muitas vezes informações que eu não tinha. Então, esse bate-papo aqui está sendo muito, mas muito, vamos dizer Válido para assim, despertar. despertando. Então, o que o Amir falou faz muito sentido, porque eu pratico isso sem perceber, porque eu já comprei vários livros antes, li só as partes que me interessam e tento trazer para a minha vida. Nesse sentido, né? Mas eu estou procurando melhorar esse ato de leitura, né? Trazer mais isso para minha vida, mas eu estou tentando pegar informações e trazer para o meu dia a dia. Perfeito. É aquilo, né? 1 hora vamos dizer, de aprendizado e 20 horas de prática, né? Então tá bom. Ideal. Entrou duas vezes. Ah, tá, o Amir tá indo pelo celular. O Amir quer participar em dose dupla. Isso aí, Amir. Só uma vez não basta. Não, o que eu quero é aproveitar o celular para me mostrar para vocês a minha biblioteca. Ah, tá. Cada uma A minha é dessas, tão humilde. cada um desses nichos tem 2 fileiras de livros. Você já leu todos? Todos. Isso aqui é 1/3 de toda a minha biblioteca. Ela era 3 vezes maior que isso. Eu saí de um prédio onde era o meu escritório e clínica. E deixa eu desligar o som aqui desse troço. Não ficar duplicado aqui. É só diminuir o volume de um deles. Eu já diminui o total aqui, mas não teve jeito. É o retorno. Mas já vimos o... Ah, é grande. É grande, grande, grande. E eu já li Legal. tudo. Bacana. Então, Então, não, legal. Deu até uma ideia. Tira uma foto, Amir, do seu... Você já tem uma biblioteca aí, Douglas? O meu é uma estante, mas é pequeno. Não tem nem 1/3 da fração disso aí, velho. Tá só uns bloquinhos do... Não, mas é legal, ó. Como comecei, como vou... Mais ou menos. O processo, né? eu comecei com um Isso. também, tá? Isso aí. Não tinha mais do que um. Então vamos Mas começar. Fala. uma coisa, Amir, eu vou falar para você, eu sempre imaginei minha casa com uma biblioteca assim. Amém. Aí Sempre imaginei. você tá vendo, é legal, né? Então, Você tem um espaço só para você se informatizar e ficar tranquilo, você e o ambiente ali, só isso. Eu tive que desbloquear uma coisa interessante quando eu fiz essa mudança. Quando eu mudei desse lugar, eram 3 conjuntos germinados, onde tinha clínica, empresa de informática e uma auditório para palestras e coisas desse estilo, onde eu dava curso. E tinha essa gigantesca biblioteca. Aí eu tive que desmontar e trazer tudo para o meu apartamento. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí é óbvio que não cabia tudo, porque o apartamento já estava mobiliado e eu já morava dentro dele. Agora, trazer 3 conjuntos de 2 salas, banheiro, repletas de coisa para dentro desse apartamento, não tinha nem como. Então, eu tive que me desapegar de nada mais, nada menos assim, do que quase 10 mil quilos de coisas. E coisas como computadores, livros, revistas, CDs, DVDs, VHS, tudo que você imaginar. Quando eu estava vindo com o carro de mudança, já tendo escolhido esse 1/3 dessa biblioteca e essa estante e mais algumas coisinhas, estava eu e meu irmão no carro e, de repente, o caminhão que vinha vindo atrás sumiu. Meu irmão viu no espelho do carro e disse: perdeu tudo, o cara fugiu. sério? Foi a palavra dele. Ah, tá. Eu
Que legal! Tomara que assim seja. Fizeram por você o que você não tinha feito, é isso? Mas já existia na sua mente. Olha só o universo como é bom. Pois é. Peraí, Pergunta tá, básica é a peraí. seguinte, tá aqui, ó. Físico. Sabe quantas pessoas, além da Suelen, que podem ter pedido um livro que é, por incrível que pareça, tem alguns ainda duplicados do mesmo livro aqui, eu já ofereci e a pessoa disse, não, eu vou procurar na internet o PDF. Isso desde filho, isso desde qualquer pessoa. Enfim, Enfim, vamos lá. Vamos desapeguei para... completo. Isso aqui, para Parabéns. mim, hoje já não é mais. Parabéns. Ó, a gente Ó, vai... Eu vou compartilhar aqui o livro, então, que nós vamos começar essa semana. Então, Douglas, foca na leitura do seu, mas vamos despertar, porque de repente pode ser que seja o próximo ou não, tá? Então, como que a gente está fazendo? Esse livro, por que que a gente vai focar nele? Como eu disse no começo, como nós estamos no CDR, a gente está focando em ler os livros do Pablo, tá? Até por conta do momento que nós estamos. Mas por que um desvio para essa leitura? Justamente porque ele tem tudo a ver com o assunto que nós estamos estudando. Então, é um reforço do próprio contexto, e aí na próxima semana a gente volta só nos livros do Pablo. Passando essa fase, a gente vai lendo outros livros, mas qual é o objetivo da leitura? Desenvolvimento pessoal, né? Então, tudo que for voltado ao ser, tudo que for voltado à inteligência, tudo que for usado para que, independente das áreas que cada um atue, a gente melhore a nossa forma de ver o mundo. Então, vai ser sempre livro focado em livros mais neutros, não específicos. Então, vai falar de dinheiro, comportamento, assunto que é de interesse da maioria, né? Então, vamos lá. Então, como que a gente está fazendo a leitura? Esse é o livro, aí eu vou compartilhar no grupo o PDF. Quem não quer PDF, compra impresso, e aí cada um se desenrola, tá? Um livro do Napoleão Hill. Eu, particularmente, não tinha lido esse livro, já li a Lei do Triunfo, e eu tô doida para ler esse livro aqui também. Então, a gente vai ler os tópicos e depois o primeiro capítulo, apenas. E aí acabou, tá bom? Então, a gente não vai ficar lendo o livro, a gente só vai ler o tópico. E aí, na parte dos próximos, sem ser esse, a gente vai fazer um rodízio da pessoa lendo. Por quê? É uma outra coisa que eu percebi também que para mim ajuda, fica aí a dica para vocês, a dicção, a entonação. Então, às vezes, você ouvindo a sua voz e falando, isso pode ajudar amanhã depois na hora de fazer um vídeo. Então, conforme você vai praticando, você vai melhorando, vai articulando, tá? Então, vamos lá. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleão Hill. Então, a gente vai ler o índice, tá? Então, do que fala esse livro? E outro dia eu li também um outro profissional falando sobre você ler antes os tópicos, até para você entender sobre o que vai ser dito. Senão você já começa a ler sem saber onde você está entrando, né? Então vamos ler o sumário. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, um novo mundo se revela para mim, uma estranha entrevista com o diabo, alienando-se com o diabo, a confissão contínua, ritmo hipnótico, sementes do medo, qualquer semelhança é mera coincidência, propósito definido, educação e religião, autodisciplina, aprendendo com a adversidade, ambiente, tempo, harmonia e precaução, resumo e epílogo. Olha que interessante. Andrew Carnegie, alguém já leu algum livro do Napoleão Hill?
No caso Douglas, não. Andrew Carnegie, Douglas, ele foi vamos dizer assim, um pupilo o Napoleão Hill foi um pupilo do Andrew Carnegie, tá? O Andrew Carnegie foi um magnata do aço, numa época em que a indústria estava começando a nascer, numa época onde só tinha os matos praticamente, aí começou a ter realmente as coisas mais robustas. Marque esse nome aí, para você que é empreendedor, é interessantíssimo buscar no YouTube, vou até compartilhar isso no grupo lá, só para a gente saber quem que é o Andrew Carnegie. Uma coisa que eu aprendi muito lendo o livro é, quando citar nome, pesquisa no Google quem é a pessoa, até para ter um pouquinho mais, quem que é essa pessoa, está sendo mencionado aqui no livro, mas qual a importância dessa pessoa? Muita gente já morreu no mundo, né? Então, é bom ter uma ideia de quem foi, qual foi o peso dessa pessoa. Então, ele foi um magnata, tá? Um magnata do aço que quis deixar o conhecimento que ele foi entendendo, o conhecimento que ele praticou na vida dele, que fez ele se tornar um dos homens mais ricos da humanidade. E o Napoleão Hill, ele foi um facilitador dessa informação, ele era um jornalista, enfim. Então, o autor desse livro, ele praticamente escreveu vários outros, então é como se ele pegasse um acesso à fonte, à informação, e criasse várias obras, tá? Então, ele está falando aqui do primeiro encontro com o Andrew Carnegie, reforçando. Então, você já sabe mais ou menos quem é esse cara. Aí, um novo mundo se revela para mim. Então, o que que acontece? Ele teve um encontro com esse cara que tinha os códigos, né? Os códigos já não é de hoje que são liberados. No caso, o Andrew Carnegie foi um dos maiores fornecedores de códigos da história, tá? E aí, um novo mundo se abriu para ele, que é isso que a gente vai ver no livro, por essa reversão. Agora, uma estranha entrevista com o diabo. A pergunta é, quem é esse diabo? Por quê? Se você vem com um paradigma de que o diabo é aquele homem, um ser de 2 chifrinhos, etc, etc, muita gente não vai para a leitura. Então, esse livro ele já tira, né, do contexto as pessoas que vêm com paradigmas religiosos, né? Ah, comer diabos. Então, enfrentar o seu diabo, que a gente vai ver, porque eu não sei, no contexto que ele está falando, é um objetivo. Quem que é esse diabo? Eu sou o diabo é o caos. O que que é o diabo, né? E um capítulo parece que já, ó, alienando-se com o diabo. Então, aparentemente, esse título foi usado propositalmente para fazer pressão. É um tipo de título que impacta. Mas olha aqui que interessante, ó, alienação, confissão contínua, ritmo hipnótico. Esse livro que a gente acabou de ler, por isso que eu falo, gente, a sincronicidade é demais. O livro, O Destravar da Inteligência Emocional, tem um capítulo falando sobre ritmo hipnótico. Por quê? O Pablo, ele leu esse livro. Na verdade, ele é um dos discípulos aí, um dos... Falei, o Pablo tá virando até um vampiro, né? Porque ele tá captando energia, quem capta energia é vampiro, né? Mas, enfim. Ele capta. Então, assim, tá conectado. Então, um livro já se conectou com o outro. Eu achei isso aqui fantástico. Sementes do Medo. Olha a coincidência, gente. A coincidência, eu tenho que mostrar aqui, porque tem que mostrar. Hoje, lendo o livro, tudo que pipocava na minha cabeça era sementes. E aí eu fiz posts que, assim, para mim vai ser sabe aquela colinha que você passou pela essa jornada e vai ficar lá? Aí eu já tinha feito um post antes desses daqui, ó, que foi lendo esse livro. O medo é como uma semente, o cérebro é a terra. Isso está no livro, tá? No livro que a gente acabou de passar. Que gera frutos e novas sementes. Então, o medo ele é uma semente, ele vai gerar várias outras. O que tem que fazer para eliminar o medo? A sabedoria é o caminho da limpeza. Então, tem que afiar o machado. Literalmente, você tem que passar o machado. Então, o preço da liberdade é a eliminação do medo. Isso está no livro, tá? Nesse livro que a gente já passou. Você tem medo de quê? Identifique seus medos para poder eliminá-los. Esse é o objetivo do livro Destravar da Inteligência Emocional.
Porque o medo é uma semente. A questão é que, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que, tipo assim, ele fala das emoções, para a gente identificar rapidamente isso. E olha que coincidência, as sementes do medo. Percebe a sincronicidade entre um e o outro? E aí, hoje, eu fui identificando mais das sementes. Por exemplo, a raiva, ela é uma semente. Mas o que ela gera? Ela gera tudo isso. Então, às vezes, você está frustrado, você está indignado, você está hostil, você está revoltado, você está agressivo, você está com ciúmes, você está com decepção. Na verdade, você está sentindo o quê? Raiva. Essa é a semente que está dentro de você. E qual que é a raiz dessa raiva? Não pertencimento e rejeição. Então, tudo aquilo que a gente sente, a raiz vem de algum lugar. Então, se eu identifico a raiz, opa, peraí, como que eu faço para me sentir pertencido a algo? Se conecta com a fonte. Porque se você se sente não pertencido e rejeitado, sinal que tem alguém em cima de você. Então, eu tenho que tirar as pessoas acima de mim. Deu para entender a lógica? Então, eu fiz isso com todas as sementes que hoje estava no livro. A do medo é a mesma coisa. A do medo, então, timidez, má gestão, vergonha, ansiedade, desconfiança, procrastinação, constrangimento. Então, às vezes a pessoa está lá se sentindo constrangida, é um sentimento. Só que de onde que vem esse sentimento? É um medo. Mas qual que é a raiz de todos esses medos? Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, ela gera tudo isso. Então, muitas vezes eu identificando a raiz, eu mato muitas coisas. A aprovação de quem? Dos benditos pés da vida. Pai, baba. Então, quando você sente medo, para tudo, o medo ele te inibe. Por que você está te inibindo? Porque você tem, no final das contas, se você mergulhar, é o medo de não dar certo e não ser aprovado pela sua ação. Então, identificar esses medos, esses sentimentos básicos mesmo, né? Faz com que a gente enxergue a raiz, a causa do mapa. E não tem muita causa. Porque ou a gente quer provar algo para alguém, ou a gente está desconectado das pessoas, ou a gente está sendo rejeitado pela... Tudo volta no bendito, para mim, tá? Ficou assim muito claro. Para mim, o maior problema de todos é esse bendito necessidade de aprovação, porque ele está em tudo. Então, é a necessidade de ser aprovado pela sociedade, por alguém, sempre por alguém. Se a gente busca essa necessidade de aprovação e ela, pelo jeito, é a maior raiz do mal de tudo, só tem uma coisa. Se você está buscando aprovação de pessoas, significa que você está desconectado de quem? Você está dando a resposta do meu livro. Parabéns. Estou fazendo lição de casa. É, não é à toa que esse diabo está aparecendo aqui. Com certeza, parabéns. Então... Quer resolver todos esses problemas? Vai na fonte. Não, Qual é a fonte. fonte? Qual é a fonte? Mas a intimidade com a fonte. Não, mas qual é a fonte? Deus. Quem é Deus? Eu sou Deus. Ah, então você está onde da fonte? Eu tenho que voltar para dentro. Ah, pois é. Então, começa... Mas é uma caminhada. Mas você vê que o entendimento é tão importante quanto a caminhada, Amir? Com certeza. Porque, no final das contas... Já por isso eu digo de cara, quer solucionar isso? Mata pai e mãe. Olha isso aqui, ó. Quer solucionar isso? Mata pai e mãe. Você entendeu, Douglas? Amir, como matar pai e mãe. Como é que é? Como matar pai e mãe. Matando. Deixando de lado tudo. Não. Entendendo que eles não são pai. Eles são uma versão nossa. Isso tudo é só uma criação. E uma invenção nossa para tentar suprir esses problemas. Acho que é isso o que pesa hoje. Porque, Douglas, a gente não assume nossa responsabilidade da existência. Sim. Não, aí, assim, as crenças as crenças vão pesar. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é necessário. Por isso que ir para o conhecimento, ter discernimento, esse ponto aqui, não
não é desviando, mas assim, eu fui criando os posts até para ser âncoras para mim, tá? Porque eu tô num processo de tipo, eu quero ir para esse caminho aí. Só que eu sei que os meus bloqueios e os meus paradigmas vão começar a pipocar, principalmente quando você vai rasgando. Então ele falou assim, ó, analise o seu comportamento do negativo para o positivo. Então, assim, que momento você está? Você está num momento de ataque? Você está julgando as pessoas? Então, você faz uma autoanálise. Vermelho, continua. Putz, eu estou no momento de dúvida. Às vezes está no momento de dúvida. Ai, meu Deus, tanta informação. Ai, eu tô perdido. Tá amarelo, continua. Vai ter um momento que você vai começar a refletir mais sobre a sua vida. Você vai falar, peraí. Sabe aquele... Você se torna um observador e começa... você está aqui já no momento verde. Então, assim, já está verde, você já passou do vermelho e do amarelo. Só que tem o azul. É aqui que, ó, Jesus respondeu, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Autoconhecimento. Conhecer. Voltar a conhecer-se. Entendeu? Eu tô no verde. No amarelo pro já verde. Se identificou. Legal. Tá vendo como funciona? E, por último, conexão. Eu sou. E você é outra versão de mim. A partir do momento que a gente sabe disso, mas não só o saber, não só o conhecer, é o saber e assumir, meu, vai sair, vai sair fumaça. Certo, amigo? Vai fundir, ou funde, ou avança. Não tem como fundir quando você se encontra. Não tem como fundir. Vai fundir com todo. o todo, só isso. Não tem o que incomodar-se ao chegar lá. Vamos praticar isso, para não Viu, ficar só na Douglas? teoria. Douglas, Pode há falar, quanto Mir. tempo você acha que existe a palavra pai e a palavra mãe? Há quanto tempo? É? Desde a existência, né? Não. Não vou saber te dar essa resposta. Considerando o ser humano como ser humano, perto de 50 mil anos atrás começou a palavra para o ser humano. E olha que coisa engraçada. Nós começamos a falar só por causa da morte. Porque antes disso, nós não convivíamos com a morte. Ô, Amir, você tem algum livro que fala sobre o início das palavras? Tenho. Tem tudo. Tudo. Mas acha depois o título, compartilha pra gente. Nossa. Eu gosto, não vai, tipo assim, não vamos trazer agora, mas eu li um livro sobre agora eu não vou lembrar a temática, antropologia, que falava sobre, mas era bem sucinto, sabe? Sim, mas enfim. Mas pegue, o ser humano não falava. Se ele não falava, não tem palavra. Se não tem palavra, quem criou essa porcaria chamada pai e mãe? Enfim, pai e mãe exigem do filho, que eles não sabem quem é, que a primeira palavra dele seja pai e mãe. Eles não querem saber quem você é. Eles querem que você seja o que eles querem. Uhum. E eles querem ser quem eles querem. Ou seja, eu quero ser quem eu quero ser, quem eu sou. Mas eu não quero que os outros sejam quem eles são. Na palestra do Pablo, espelho, né? na palestra do Pablo que ele fez, Como Crescer em uma Década, em um Ano, que eu acho que foi antes de ontem, alguma coisa assim, esses dias. Quinta-feira, né? Ontem eu revi ela, porque é uma palestra que na minha pessoa, é densa. Tipo, você tem que prestar atenção. Tipo assim, uma vez só não vale. Então, eu ouvi, eu falei, não, eu vou assistir de novo, porque ela tem muito código. Aí eu anotei bem aqui, ó. Pais são plataformas. São pisos, né? O que é o piso? Mas ele pegou leve, né?
porque é um ponto de partida. Então, assim, tem muita gente que está vivendo exatamente nessas palavras, que é o bendito do a maior trava das pessoas é o bendito da aprovação. Porque não é só o pai, é o padrasto, é o professor, são os parentes, ó, os parentes, né? Também, todos. É tudo os P, da maioria dos P's, né? Essa necessidade de aprovação está matando uma geração, porque ninguém está se sentindo responsável. Isso porque a gente é vitimista também, porque assumir a responsabilidade da existência requer que você esteja livre. Sim. Isso não é uma geração, tá? Para nós podermos voltar a antes de Freud, vai pelo menos mais 3 gerações. Então, vamos começar. Quando essa geração começar, e está começando, é óbvio, dá para ver aqui, 3 pessoas que não se encontravam, estão tendo conversas sobre coisas que não tinham e que estão se desenvolvendo. E estão levando isso adiante. E está lá no Instagram, e está lá no livro. Agora, se você for olhar, esse livro aqui é novinho. Os livrinhos novinhos de Napoleão Hill são 1900 e bolinha. É 1900 e bolinha. Tá? E os anteriores a esses são muito anteriores a esse. Ó, 1938. Pois é. A entrevista. Pois é. Então, não é de hoje que esse assunto é dito. Pois é. E isso não é mais uma geração. Isso aí, só aí já foram 2. Uhum. Mas vamos lá, papo cabeça, vamos focar aqui. De qualquer maneira, só para entender a estrutura. Porque se a gente não entende a estrutura... Não com a estrutura, porque vai longe. Vai lá, vamos ler do Amir. É uma proposta. Agora vamos o Amir é uma fonte de código. Então, o Amir está escondendo os códigos. Vamos ver só se esse capítulo é muito escondendo, grande. Pô, não parei de dar um monte deles aí, meu. Ó, vamos ler duas páginas, tá? Porque é bastante. Então, assim, até porque o Douglas está numa leitura, eu vou começar essa leitura. Vamos ler só 2 páginas para também não estender muito para ir logo para a prática. Vamos lá. Vamos ler o encontro. Não vou ler na íntegra, tá, gente? Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Por mais de 1/4 de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem inclinação, nem oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, com o resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito, que eu havia pensado em pagá-la... Peraí, acho que eu me perdi. Ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar na faculdade de Direito e que eu havia pensado em pagá-la, entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para a revista. Perceba que partiu do próprio Napoleão e ele acabou encontrando o Andrew Carnegie. Então, assim, você vê como a sincronicidade, né? No final da minha visita, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que estava preparado para dar o melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Isso é fé, hein? Ele então diz: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia. Eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo a cumprir seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso, que são as benditas das raízes. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios da realização pessoal.
Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimento abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática, inteligível, organizada, a partir do conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres de grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tem em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece, para mim, que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. Um dos homens mais ricos do mundo, né? O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo. Pessoal Douglas, Douglas, que pode levar 20 anos, 2 décadas aí, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E, geralmente, os poucos que se aventuram a contribuir para a civilização, através de trabalhos dessa natureza, tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber conhecimento do seu feito. Quem planta tâmara não colhe tâmara. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer que o termo fracassado, homens e mulheres que chegam ao estágio final de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Vamos acabando. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. Gente, eu fico arrepiada com essas sincronicidades. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio da adversidade e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair da dificuldade. A palestra do Pablo, essa palestra, Como Crescer uma Década, fala literalmente desse ponto aqui. Minha experiência me ensinou que um homem nunca é tão perto do sucesso. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano objetivo. Ajuste de rota. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que o homem impõe a si mesmo em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam seus próprios erros. Forte, hein? Napoleão Hill, Andrew Carnegie, meu Deus. Show de bola. E aí, Douglas, o que você sentiu do texto? Da introduçãozinha aí. É uma base, né? Vamos dizer assim, o fracasso, né? Financeiramente, já fracassei bastante, né? Hoje eu busco... Você já se sentiu fracassado?
certo? Isso. E eu acho que isso, o mais importante é isso, né? Você pegar o fracasso e nunca mais errar no ponto e partir dali em diante, né? Então ele mostra muito isso, né? E você enfatizou, né? Pode levar até 20 anos, às vezes, trabalhando, esse processo, né? Mas eu acho que o processo da sabedoria, o processo em buscar a conexão hoje no Criador, na fonte, nesses papos, né? Que a gente tá constantemente trocando essas informações, eu acho que isso conecta a gente cada vez mais. E eu acho que não para nós hoje, né? Que está buscando essa prática, eu acho que os 20 anos vai ser pouquinho, vai ser bem mais rápido. Muito maravilha. Né? Depois da pandemia, nós não temos mais 2 anos, tá? É por isso Tchau, que o Pablo está falando sobre acelerar, inclusive, o tchau. Não tempo. temos mais 2 anos. Não temos mais 2 anos. Nós ficamos parados quase 100. E agora temos que recuperar. Não tem outra história. Não tem. Desculpe, mas não tem. Quer olhe em todos os ramos. Só olhar. O professor nunca quis fazer nada, a não ser continuar ensinando o que ele já sabia. E sabia que não dava resultado. Em 2 anos, teve que aprender toda a tecnologia que nunca quiseram, que nunca aceitaram dentro das salas de aula, nunca quiseram uma máquina de calcular dentro da sala de aula, nunca quiseram nada que tivesse de tecnologia, e hoje, se eles não tiverem isso, eles estão na rua. Não só eles, né? Como muitos empresários, inclusive. Mas veja, é todo esse aspecto. É isso que eu estou dizendo. Os empresários tinham todo um esquema. Ah, eu sou o agronegócio. A Terra mudou de posição, aquilo que ele conhecia, as 4 estações, não estão mais no mesmo lugar. O faturamento dele não é mais da mesma forma. As coisas que ele planta não continuam mais daquele mesmo jeito. Meu irmão tem uma fazenda lá no Piauí. Ele planta acerola. Você sabe o que é você colher a acerola vermelha ou verde do pé? 2 dias depois está uma florzinha nascendo. E é assim o ano inteiro. Não para. Aqui em Curitiba, um pé de acerola, quando dá flor, dá uma vez por ano. Lá ele colhe 5 a 6 vezes no ano, do mesmo pé, do mesmo lugarzinho. Ou seja, esse pé de acerola é próspero, tá? Já é abastado. Há 2 anos atrás, começou a ficar diferente. E ele disse, não estou entendendo. Eu planto do mesmo jeito, eu molho do mesmo jeito, eu colho do mesmo jeito, eu cuido do mesmo jeito, eu limpo do mesmo jeito. E mudou. Sabe o que eu disse para ele? 1 grau centígrado de diferença. Mudou tudo. 1 grau centígrado. Mudou tudo. Aqui em Curitiba, 30 graus centígrados de manhã até de noite muda. Por isso a planta não tem como se adaptar. Interessante, não? Tá? Lá, você pega 30, 32 graus o dia inteiro. No sol, no calor, na noite, o dia inteiro. Hoje já não é mais. Lá eles estão tendo temperatura de 17, estão quase morrendo congelado. Tudo mudou.
tudo. Onde tinha água, aqui tinha água de montão, estamos fazendo rodízio porque está seco. Lá no Piauí, onde era seca o tempo inteiro, estão alagando as casas, estão alagando as cidades. Uau! 2 anos. Mas o que é esses 2 anos, homem? Você está falando que o planeta vai acabar ou o que? Claro que não, meu. Só para eu saber. O que Claro você que sabe? não. O que é esses 2 anos? É que acabou aquela história de que nós íamos nos matar. Acabou. Agora todo mundo sabe que não vamos mais nos matar. Tem que se adaptar à mudança, né? Não tem mais guerra. Guerra por espaço, guerra por terra, guerra por coisa desse estilo, não existe mais. Quantos ditadores perderam causas? Alguns até tentaram ser ditador e estão perdendo em menos de 1 ano, 2 anos, a sua posição. Que troço estranho. Ficava a vida inteira deles, 2, 3, 4 gerações. 2 anos, 3. Por quê? Porque a tecnologia abriu. Nós não estamos mais buscando a guerra. Nós estamos buscando a vida. Isso muda totalmente. Estamos buscando o amor. O que nós estamos discutindo o tempo inteiro aqui? Tudo esse livro aí estava há mais de 200 anos escrito. Há mais de 200 anos esse livro está escrito. Sabe quantos leram realmente e tiraram desse livro o que devia? Menos de 1% da população. E olhe quantos leram. Basta olhar ali quantos foram impressos. Enfim, é o problema nacional que nós temos, né? Correr, Mundial. correr, correr, porque não tem mais como ficar parado. Não dá. Não tem. Então vamos para o nosso movimento. Eu vou terminar de ler o livro que eu estou terminando e esse aqui eu vou começar a partir de amanhã. Mas já estou... Por isso eu diria, de novo, Sueli, não leia um livro. Não leia. Você está batendo na tecla lá do paradigma antigo de ler do início até o fim. Essas poucas frases, quando discutidas aqui, como nós estamos discutindo, se for para resolver o nosso problema, nós podemos abandonar esse livro. Ele não tem mais nada de interessante dentro dele. Eu não estou nesse nível ainda não, Amir. Eu preciso evoluir. Eu ainda preciso do outro conteúdo para entender o conteúdo para poder praticar. Sim, mas vá buscar para aquilo que você estiver fazendo. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Esses quatro postagens que você pôs lá, tristeza, raiva, medo e... Tinha mais um. Aí os outros eram positivos. Como é que é? Os outros eram positivos. Tá. Esses 4 posts e o que você mostrou ali é tudo que você precisava do livro. Absolutamente mais nada do livro você aproveitou. Só que você incrementou com tudo aquilo que você já tinha. Uhum. Que você pegou de todo o CDR, de todo Pablo, de todas as lives, de tudo quanto é gente que você está assistindo junto. E você viu que está tudo ali. Então, se você for olhar esse livro que está aí e escutar uma live, essa que você falou aí, do Pablo, está tudo lá.
É o mesmo conteúdo, né? Ele fez um resumo disso. Você está tentando fazer o resumo de novo. Vem um outro e quer fazer o resumo de novo. Por quê? Exatamente. Eu sou uma versão da vida. A partir do momento que eu acesso essa informação, eu vou ter um ponto de vida com base na minha história. Você vai ter outro e ele vai ter outro. Então, por mais que pareça que é o mesmo, a gente sempre vai sair com alguma coisa além, entendeu? Sim, mas veja. A essência pode ser a mesma, mas a interpretação... Pega essa sequência agora, daqueles 4 posts, ok? Procura na internet. Onde eu tenho algo sobre isso? Vai aparecer alguns livros. Uhum. Pega esses livros, lê os parágrafos correspondentes a isto e dá sequência. Você desenvolve como um foguete. Nisso que você resolveu assumir que é o teu caminho. Da mesma forma, o Douglas. Não sei qual é o caminho dele. Tá? Ele vai estar em outros, vamos chamar assim, 4 posts que ele tirou agora desse daqui, ou que ele tirou de algum outro livro. Se ele fizer a mesma coisa, bum, sobe o avião. E assim Agora, vai. se você ficar no... eu vou procurar mais 50 posts desse, eu vou ficar perdido. Eu vou ficar perdido. Mas, Amir, você é um homem que leu mais de quantos livros? Milhares. Eu não estou nem no 1000. Eu A sei. gente precisa passar por essa dor aí. Mas perceba, tinha esse tempo, não sei quantos anos você tem, 12, 22? Obrigada, 22. É. Eu vou ficar com os 22. Tá bom. Você tinha esse tempo todo lá para trás. E por acreditar em todos esses P's e etc., você ficou uma boa. Dormindo. Legal. Maravilha. Você teve esse direito. Você está percebendo que você não tem mais. Não por cobrança deles, por cobrança tua. Agora você está acelerando. Acelera. Agora não tem mais desculpa, Douglas. É o que eu estou dizendo. Despertou, já era. É o que eu estou dizendo. Começou, tchau. O que o Alberto está falando é otimizar o tempo, né? Está tudo lá naqueles princípios, está tudo lá naqueles... buscar aquilo. Está tudo lá naquele desbloqueio, está tudo lá. O Pablo está fazendo uma coisa espetacular, que eu gostaria e deveria ter feito eu, e fiz muito lá para trás, no começo da minha vida. Só que, o que eu fiz lá para trás de errado? O que você fez lá para trás de errado? Eu fiz sozinho. Eu entrei no foguete e fui. Eu estou além da, vamos chamar assim, da segunda galáxia, ou terceira galáxia. Só que, de repente, o elástico esticou. Volta lá e pega todo o resto, porque você não vai mais além daqui. Se você não trouxer ninguém junto com você, você não passa daqui. Amir, você está falando a palestra. Ó, Douglas, eu vou ter que assistir de novo. Porque, ó, essa aqui, como crescer uma em um ano, tudo que o Amir está falando, inclusive... Eu assisti a palestra, e isso aí é forte. O que o Amir está falando, ele está dando, como se diz assim, um processo de crescimento mais rápido. É aquilo, talvez isso você pode usar até para aquele contexto de que você quer crescer 1 ano e 1 semana, não foi isso que você falou? Sim. Isso que o Amir está falando, eu acho que isso que o Amir falou vai te colocar nessa direção. E é uma dificuldade que eu tenho, pessoalmente falando, como profissional, que é ir junto, porque assim, transbordar para mim e não é tão simples.
Por conta dos Transbordar não é bloqueios. dar. Não é porque está escrito dar no final, no transbordar, que é para dar. Sim. Transbordar é compartilhar. Compartilhar. Eu compartilho aquilo que eu tenho. Por isso que o meu está transbordando. Só vai transbordar se eu compartilhar. Se eu guardar, fechar a caixa, não sai. Foi o que eu fiz lá atrás. Uhum. Isso que nós estamos fazendo é transbordo. Claro! Só que sem custos, vamos colocar assim. Mas Hoje é um está sendo transbordo. hoje está sendo um custo de 3 aqui, De tempo e fazendo atenção. essa troca. Mas isso não é custo. Não, isso é custo, não é despesa. E muito menos é despesa. Despesa não é. Pois é, mas também não é custo. Quer saber por quê? Gerar valor. Isso aqui é um investimento que daqui a pouco tem 3 sócios. E uma coisa gigantesca, que nunca se viram. Gerar valor. Uhul! Ó, isso aqui vai ficar aberto no YouTube, hein? Vamos terminar, Show. senão o pessoal vai ficar Que traumatizado. não seja 3 sócios, que sejam 3 milhões. Porque daí a minha astronave vai poder ir adiante. Exato. E a de vocês também. Sim. E ainda bem que vocês só estão no meio do caminho, tá? Quer saber por quê? Não, eu quero. Eu não quero. entendi. Pode mandar. Eu fiz assim. Porque tem muita gente para muito para trás. Muito para trás. Sim. Que depende de nós. Enquanto o Pablo, por exemplo, está hoje chegando aonde eu cheguei, sem pretensão nenhuma. Ele está chegando hoje aonde eu cheguei, só que ele está trazendo um monte atrás. O elástico dele vai esticar. Sabe por quê? Que multiplica. Não, porque ele está deixando muita gente para trás. Não entendi. 2 CDR, 50 de 1000 vão acompanhar ele. Ah, tá. 650 não. E ele deixou para trás. Ele ainda não percebeu isso. O meu objetivo não é 50 em 1000. Não é 3 em 3. É 1000 e 1000? É milhões em milhões. Então, vamos para o movimento. A Suelen está perdendo o rumo mental dela hoje. Eu tô o quê? Perdendo o rumo mental seu hoje. Não, é justo na Ela vai semana. dormir como alienígena hoje. Nós somos alienígenas. Isso eu não duvido. Engraçado, essa palestra vai ficar aberta. Se você está vendo esse vídeo e não está entendendo nada, legal, senão você é um do que vai ver. Mas é o seguinte, teve até uma fala do Pablo que eu falei assim, gente, como quem tem ouvidos que ouça, né? Ele falou assim, vocês aqui na Terra, eu falei, oh meu Deus, eu falei assim, realmente, ele é um ET. Na fala assim, ó, aqui na Terra é incrível, alguma coisa assim. Você chegou a ouvir isso do Douglas? Prestou atenção, não? Eu não prestei atenção nisso, vou ser sincero. Quando você assistir de novo, presta atenção, ele menciona assim, aqui na Terra, tipo assim, ó, aqui na Terra, vocês estão assim, foi mais ou menos assim, entendeu? Ai, vai saber quem tá falando, né? Sabe quem está falando? Tá na espaçonave dele. Não. Sabe quem está falando? Não. Suelen. Oh. Sabe quem está falando? Douglas. Sabe quem está falando? Amir. Sabe quem está falando?
Ô, Amir, ontem, eu vou mudando de pato para ganso, mas foi ontem que a gente fez o. Não, hoje é domingo. Hoje é domingo, foi na sexta-feira, né? Porque passou tão rápido o sábado. Quando você falou um negócio que a minha mente, não, eu vi eu subindo o palco. Eu vi assim, no lugar do Pablo, olhando para as pessoas. Quando você falou em relação à mente, de, sabe, saltar e ver aquilo lá acontecendo, acho que você falou alguma coisa assim, em algum momento, mas foi você que falou. Eu fiz assim, que eu até parei assim, eu falei assim, gente, esse Você foi negócio é para trás na muito cadeira. louco. Você fez assim. Ai! Não, mas eu fiz assim, eu afastei porque eu fui reconfirmar. Depois, o Douglas estava, não estava, Douglas? Tava Depois o nesse Amir dia. falou, ainda eu falei assim, o Amir O ele Douglas fez fez o que ele também. fez agora. Ele veio para frente e a Suelen foi para trás. Foi quando eu falei do Vou cérebro lá, absorver. né? É. Foi antes dele sair. Que, tipo, eu acho que foi a primeira experiência que eu tive, sério, porque eu tenho dificuldade de visualizar. Eu estou tentando praticar isso, mas o visualizar real, entendeu? Não ficar só na imaginação, mas, tipo, por um momento você estar lá, por um Sim. momento eu estive ali. Eu falei, gente, que negócio louco. Aí você vê. É tipo como se eu tivesse no seu lugar agora, entendeu, Douglas? Como você está vendo a gente. Por um Sim. momento, eu troquei de lugar com alguém, sim. Sim, na verdade, essa dificuldade de imaginação eu também tenho, né? Tanto é que essa parte do mentalizar, você olha assim, você fala assim, pô, às vezes você fica aqui na cabeça, eu tô vendo, mas você vê tudo preto, você não vê aquilo acontecendo, né? No caso do Pablo, ele fala assim, você tem que visualizar sua casa, pô, é muito difícil você chegar, você pegar, ver você abrindo a porta. Não, tá tudo escuro, você só vai falando para a cabeça. Fala assim, isso, eu tô abrindo a porta, tô fazendo isso, um exemplo, né? Mas a imagem não chega, né? E eu acho que isso é um processo que aconteceu comigo também essa semana, né? De você se colocar nesse ambiente lá, né? Menos que uma fração de segundo que aconteceu com você, aconteceu comigo. A mesma coisa, né? Então, mesmo eu lugar? acho que esse é o processo. Mas você pensou no mesmo lugar? Não no mesmo lugar. Tá. Em outra situação, Em mas outro no contexto. contexto de visualizar e Por um estar, momento. né? Se sentir lá, né? Tem alguma coisa sobre isso, Amir? O que você pode dar de código aí para gente? Como facilitar a mente metafísica, metafísico ir para onde tem que ir? Querem fazer um curso real do segredo? Olha lá, o Amir já Aí, Não, Amir, sério. Um curso solta aí. real do segredo. Real, real. Sim. Diga. Manda ver. Vamos fazer junto? Vamos. Vamos investir, fazer junto? Vamos trazer mais gente? Eu topo. Vamos fazer uma turma de 100 alunos no Zoom e fazer isso? 2 meses. 2 horas de aula por dia, 2 vezes por semana. R$100 por pessoa. Para mim. E eu dou curso disso. R$100 por pessoa, 2 horas por semana. 2 meses. 2 meses. Tem que trazer 100 pessoas, Amir? O total seria 100 pessoas. Vamos colocar no papel e buscar essas 100. Está jogado na internet. A minha única preocupação é eu tenho que tirar o pé um pouquinho ao tempo, porque isso requer envolvimento. Mas é óbvio. Né? É claro, a mesma coisa. Às vezes só não está no time certo. Troque a leitura desse livro por esses 2 dias e em 2 meses você resolve o problema da leitura. Começa por aí. Mantenha a leitura de livro que não vai te levar a isso sem custo. Ô, Amir, você já tem algum
algum curso, alguma coisa assim ou não? Veja, querem, Desenvolvido? tenho. Eu estou fazendo um curso sobre isso, para rever. Foi o que ele falou no começo, que eu estava respondendo aqui. Sim. Veja, eu, há alguns anos atrás, vendendo um programa de computador para controle de restaurantes e casas noturnas, etc., que eu tenho, que é um dos melhores do Brasil, que estou bem dizer, parando de comercializar, eu comercializei para algumas empresas que faziam aqueles bingos antigos no Brasil. Bingo das bolinhas, Sim. tal, que você ia para o local, jogava, etc. E um dia eu fiz uma brincadeira com os vendedores de cartela, porque eu estava lá para resolver o problema do meu cliente, que era o dono do bingo, porque ele também atendia as pessoas vendendo comida e outras coisas durante o processo. E eu fiz uma brincadeira. Digo, querem apostar comigo como eu ganho seguidamente, no mínimo 10 partidas seguidas, independente de quem vai jogar? E mais importante, eu vou cantar as bolas que vão sair na sequência que elas vão sair. Sabe o que é você influenciar a máquina?